Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Boa noite a todos, paz do Senhor. Aqui Diácono Rodrigo Silveira, para a glória de Deus. Vamos iniciar esse culto, né? Mais um culto para louvarmos ao Senhor com o estudo da sua palavra. Eu gostaria de começar também com a palavra de introdução. Você pode acompanhar sentado mesmo, Mateus capítulo 8 e versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23, a gente vai ler ali até o 27. Você pode acompanhar na sua Bíblia, aqui no telão. Jesus acalma uma tempestade. Amém? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, tranquilo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Senhor, salva-nos! Perplexos, né? Perecemos! Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Esse é o Jesus que nós seguimos, né? Quem é este homem? Quem é este ser, né? Que até o vento, o mar e todas as coisas lhe obedecem. Esse é o nosso Jesus. Às vezes na nossa caminhada de fé, nós nos deparamos com situações assim, para usar a nossa fé. E no momento que é para usar a nossa fé, de tanto que a gente já ouviu sobre a palavra de Deus, de tantos testemunhos, de tantas coisas que a gente já viu e acompanhou, que a gente fica igual aos discípulos, tímidos, homens de pequena fé. É o momento da gente colocar, em certos momentos, né, ou em todos os momentos, colocar a nossa fé em ação. E acreditar neste. Que eles ficaram maravilhados, dizendo: quem é este que até o mar e até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é esse que tem esse dom da palavra? Quem é esse que ama todos? Quem é esse que tem uma palavra sempre para nos colocar, né, em crise, para mudarmos a nossa vida? Quem é este, como depois na palavra oficial, que vai falar sobre o sofrimento, que nos dá alegria e que nos dá força para continuarmos? É o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Gostaria de apresentar, né, nossos dirigentes aqui, pastor Vagnaldo, pastor presbítero Luciano, o estudo com o nosso irmão Wagner, glória a Deus, né, demais irmãos, amigos que nos visitam, sintam-se bem aqui na casa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós vamos depois para os louvores. No segundo hino, no segundo louvor, será feita a coleta. Glória a Deus. Nos colocamos de pé, por gentileza.
Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, já acompanhando a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui com a gente, Espírito Santo. Abre o nosso coração para os louvores, para te louvar. Não sabemos como cada um está aqui, mas abre o nosso coração para te louvar, abre o nosso coração para ouvirmos a Tua Palavra, que a gente não venha ser só ouvinte, Pai, mas praticante da Tua Palavra, que nos ensina através das linhas, através das entrelinhas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, fica com a gente, abençoa o Teu povo, dirige-nos pelo Teu Espírito Santo, amém e amém. Monique. Amém, saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Eu queria repetir o que eu falei na abertura de domingo e te convidar a participar deste culto, ser um participante, não um espectador que está aqui somente para visualizar e ver e ouvir os louvores, mas participar, levantar as suas mãos ou fechar os seus olhos, do seu jeito de adorar, mas você participar. Ser um participante deste culto, eu te convido nesta noite. Amém? Glórias a Ti, Jesus, te adoramos, Senhor. Santo Tu és, Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga isso. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida, Tu és, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida, Tu és. Diga manancial, manancial, única fonte de vida, Tu és.
Só Tu és, Jesus. Só Tu és a única fonte de vida, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Santo Tu és, Jesus. Nós adoramos aquele que é digno, ao único que é digno de receber toda adoração, toda honra, toda glória. Sim, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, Jesus, nós consagramos toda a nossa vida a Ti, Senhor, porque só Tu és digno. Só Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honras. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há
Aleluia, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Deus maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos, fiquem à vontade. Todos estão me ouvindo bem? Lá atrás, todo mundo está ouvindo? Pedi um favor para vocês. Se no decorrer da noite eu começar a falar muito baixo e vocês não conseguirem ouvir a minha voz, pode levantar a mão que eu me conserto aqui. Eu tenho um problema com o microfone, mas... Tá bom? 1 Pedro, capítulo 4. Todos comigo? 1 Pedro, capítulo 4, a gente vai ler todo o capítulo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados de todo do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém?
Até aqui, muitos assuntos já foram tratados nessa carta, né? Sobre prática, relacionamentos. A gente aprendeu a se relacionar com o irmão, com a esposa, com Deus, com os amigos que não são crentes. E agora, parece que Pedro está fazendo as pessoas olharem para dentro de si mesmo. Porque uma coisa é você aprender a se relacionar com o que está fora. Outra coisa é você aprender a se relacionar com o que está dentro. Por isso nós somos muito bons em aconselhar. Mas quando nós precisamos resolver os nossos próprios problemas, nós precisamos buscar conselhos. Nós somos muito bons em ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Mas quando é conosco mesmo, a gente precisa buscar um psicólogo. Porque não sabemos lidar com as nossas próprias dificuldades, com os nossos próprios dilemas. E Pedro agora está tratando com a questão do sofrimento. Em nenhum momento das Escrituras você vai ver os autores negligenciando o sofrimento, negligenciando, né, as dificuldades que a gente enfrenta nesse mundo. Porque você é crente, você tem que ser feliz, e assim a gente vai negligenciando as nossas dificuldades. Não é assim que se lidar com as coisas. A filosofia estoica nos ensina a lidar com os problemas. E eu até gosto do estoicismo. Leio livros dos estoicos. Porém, eles ensinam a lidar com o problema de uma forma diferente. Como se fosse uma resistência ao sofrimento. Você não aprende a lidar com ele, você resiste a ele. Mas aqui Pedro vai nos ensinar que nós não devemos apenas resistir o sofrimento, mas nós devemos passar por ele com alegria. Passar pelo sofrimento dando glória. Não se passa pelo sofrimento com dor, mas se passa com ele apesar da dor, sabendo que nós temos algo na frente, uma recompensa maior, alguém que está no controle de tudo, e que todo sofrimento há um propósito. Quando você está com dor de dente, e você vai no dentista, e ele liga aquela maquininha, é terrível, né? É terrível. Por que você submete a esse sofrimento tão horrível? Eu nunca vi alguém dizer que aquela dor é... Todo mundo fala que é insuportável aquela dor. Mas por que você se submete àquilo? Porque você sabe que aquele sofrimento é temporário, para que depois você enfrente a paz, a bonança, a falta de dor, porque você está com o dente doendo. Então você se submete a algo dolorido, porque você sabe que há algo lá na frente que é muito melhor, aquilo vai te conduzir para uma situação melhor. Eu sei que essa é uma comparação rasa, né? Pobre em relação à vida do cristão, mas nós passamos pelas dificuldades, porque nós sabemos quem está no controle disso tudo. Nós sabemos quem está no controle da nossa vida. Nós sabemos quem administra o sofrimento, quem administra a dificuldade. E há um grande problema. Porque as pessoas colocam Deus em cima de uma mesa e colocam o seu caráter em xeque. Eles questionam dizendo: há duas possibilidades. Se Deus é bom, Ele não é todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso, então Ele não pode ser bom. E em cima da mesa está o sofrimento da humanidade. Se Deus é bom e Ele ama as pessoas, então Ele não tem poder para excluir o sofrimento. Então Ele não pode ser todo-poderoso. Agora, se Deus é todo-poderoso e pode evitar o sofrimento, e mesmo assim não o evita, Deus é todo-poderoso, mas não pode ser bom. E questionam a Deus porque não conhecem os propósitos de Deus. Tentam entender a mente de Deus, tentam dissecar a Deus. Mas Deus, assim como um pai, não se submete aos caprichos dos filhos. Mas há um propósito no sofrimento. Há um propósito em tudo que nos acontece. E Paulo, do versículo 1, Pedro, do versículo 1 ao 11, ele vai falar sobre o propósito do sofrimento. E do 12 ao 19, ele vai falar quais são as atitudes que nós devemos ter diante do sofrimento e das dificuldades. Do verso 1 ao 3,
Pedro nos mostra que o sofrimento pode nos ajudar a vencer o pecado. É o primeiro propósito. Olha o que ele diz, no versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Primeira atitude é que a gente deve declarar guerra ao pecado. Se nós sabemos que o pecado causa sofrimento, o sofrimento deve nos levantar como atitude militar. Nós não devemos tratar o pecado com armas baixadas. Nós não devemos baixar a guarda para um inimigo que quer roubar tudo de bom que você tem. Você não pode baixar a guarda para alguém que quer matar a sua felicidade, quer roubar a sua coroa, quer te tomar de Deus. Você não pode, por exemplo, baixar a guarda para quem quer saquear a sua própria vida. Você não se acovarda diante de alguém que quer matar seu próprio filho, né? Se alguém se levanta contra o teu filho, Rogerinho, não te acovarda, né? Se for preciso entregar a própria vida, a gente entrega. Para quem é pai, sabe do que eu estou falando. Talvez a gente não se entrega a própria vida por causa de uma afronta pessoal, mas quando é com os nossos filhos. E é com esse mesmo ímpeto, com essa mesma ferocidade, como um leão protege seus filhos, que nós devemos proteger a nossa honra, a nossa integridade, o nosso relacionamento com Deus. Ele diz: armem-se com o mesmo pensamento. É um pensamento de batalha militar. Nós devemos travar guerra contra o pecado. O pecado não pode ser tratado como algo superficial, como algo mais ou menos. O pecado deve ser algo importante. Eu compartilhei a palavra que foi pregada aqui no domingo com muitos amigos meus. Uma palavra sobre pecado. Estava comentando, o pastor Wagner estava pregando, eu estava comentando com a minha esposa. Uma palavra que eu nunca ouvi, e talvez você não vai ouvir, na grande maioria das igrejas que você já frequentou e que você vai frequentar daqui para frente. Eu falo sem sombra de variação e sem medo de estar errando. Você não vai encontrar uma palavra pregada como foi pregada aqui nesse domingo. Uma palavra que vai no cerne da questão. No pecado. Mostrar para você que você não veio, Cristo não veio para te fazer vencedor, mas veio mostrar para você o quão pecador você é. Que a morte de Cristo revela revela o que você fez. Quando você olha para a cruz, você não enxerga a vitória, você enxerga a sua própria derrota. O seu pecado, o seu escárnio, a sua imundícia. Você vê o que Cristo precisou fazer para que você fosse liberto do seu pecado. A cruz deve ser um escândalo para nós. O sangue de Cristo vertido deve ser um escândalo para o crente. E ele foi pregado naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. Você precisa entender a gravidade do pecado. Nós não podemos tratá-lo de qualquer jeito. Então, armem-se contra ele. Coloquem as suas armaduras espirituais. Guerreiem com todas as suas forças. Não se entreguem quando você achar que está sendo vencido. Procure ajuda. Chame o exército. Componha uma frente de batalha e lute contra o pecado. O pecado não pode ser tratado como uma criança, mas como um guerreiro que está pronto para te derrubar. No versículo 2 ele diz que o sofrimento também pode nos levar a conhecer a vontade de Deus. Ele diz assim: para que no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Os desejos da carne e a vontade de Deus se auto-excluem. Você não pode viver os desejos da carne e a vontade de Deus. Ou você vive um, ou você vive outro. Se você renuncia ao pecado, automaticamente você está livre para ver a vontade de Deus. Ou você vive um, ou você vive outro. Se você não está no pecado, automaticamente você está na vontade de Deus. Se você nega a vontade, se você nega o pecado, ou se você nega a Deus, por definição você está no outro. Então você precisa
negar o pecado e, por definição, viver a vontade de Deus, porque no tempo que lhe resta, não sei mais quanto tempo lhe resta. Eu não sei se eu vou viver mais um ano, eu não sei se eu vou viver mais uma semana, eu não sei se eu vou morrer aqui agora. Eu já vi pessoas morrer pregando. Eu não sei. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Então, no tempo que lhe resta, e esse tempo é o agora, você precisa renunciar ao pecado. E, por definição, entrar na vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Logo, se você vence o pecado por causa do sofrimento, isso te capacita. Isso te dá capacidade. Você está automaticamente conhecendo a vontade de Deus. Porque se você não está num e está no outro, você conhece quem você está. Então você precisa renunciar ao pecado. E, por definição, estar em Deus. E conhecer ainda mais. Agora, se o pecado te leva ao sofrimento, o sofrimento pode te levar a conhecer a vontade de Deus. Se você renunciar ao pecado. Ele diz: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No versículo 3, ele ainda fala que nós não devemos ter saudade do pecado. Olha o que ele diz: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava os pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Pedro nos insta a olhar para o passado com uma mente convertida. Você não pode olhar para o passado se orgulhando das coisas que você fazia. Alguém falou nesse púlpito uma vez aqui, eu não lembro quem que falou, um dos pregadores, que ele foi confrontado onde ele estava, porque a pessoa dizia assim: tu tem saudade da tua vida, não sei o que, alguém, e ele falou assim: tu não tem saudade não, porque tu fala com orgulho. Eu não me lembro quem foi que falou, foi tudo assim, não. Porque às vezes a gente fala assim, né? Porque se fosse no meu tempo, né? Parece que a gente, se for, às vezes eu vejo as pessoas falarem: se fosse na época que eu não era convertido, tu ia ver só. Aí eu ia te, né? Pena que eu me converti. Isso não é uma mente convertida, irmãos. A gente ri porque a gente já pensou isso, né? Ou é para dar uma resposta, né? Pena que eu me converti, senão eu ia ver só. Mas o nosso coração pecaminoso, ele está sempre clamando, né? Por vingança, querendo voltar ao passado. Mas ele nos insta a olhar para o passado com a mente convertida, com vergonha do pecado. Porque o que o pecado fez com você não é motivo de orgulho. Você está exaltando alguém que te escravizou por um tempo e te colocou no chão. Ele manchou a tua imagem, te tratou como um objeto, e Deus foi lá e te tirou daquele lugar, te deu honra, te deu princípios, te ensinou a viver com moralidade. Não podemos trair isso tudo e olhar o passado agora com saudade do que éramos. Nós estamos aonde? No versículo 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem e numa idolatria repugnante. As lembranças do passado, elas são para criar em nós um coração agradecido pela salvação que a morte de Jesus nos proporcionou. Olhar para o passado é ver Cristo crucificado. Toda vez que você olha para o passado e você vê os seus pecados, que essa visão faça você contemplar um Cristo ensanguentado. Porque foram os seus pecados, foi o teu passado que pregou ele na cruz. Foram os seus pecados. O primeiro passo para a conversão
não é conhecer a Cristo, é conhecer a si mesmo. A primeira ação do Espírito Santo é fazer com que a gente olhe para o nosso próprio coração e conheça todo o pecado que há em nós, toda a imundícia que há no homem. Que nós precisamos saber quem nós somos, para depois saber quem Cristo é. Quantas vezes você iniciou um evangelismo dizendo assim: você sabia que Jesus te ama? Qual a resposta mais comum? Beleza. O que é que isso muda para mim? Preciso. Se não há necessidade de Cristo, Cristo se torna irrelevante. Então, o primeiro passo para a conversão, nós precisamos ter conhecimento de quem nós somos, dos nossos próprios pecados, do quão perdidos nós estamos. Um copo d'água não tem valor para quem não tem sede, irmãos. A salvação não tem valor para quem não se sente perdido. Então, contemplar o passado com a mente de convertido é olhar com gratidão, porque a gente está contemplando para o lugar da onde Cristo nos tirou. A gente está vendo da onde Ele nos arrancou. Mas não foi um convencimento fácil, foi com cordas de amor. Ele nos laçou e nos arrancou contra a nossa própria vontade. Eu me lembro que eu nunca decidi vir para Cristo. Não chegou o dia que eu pensei assim, né? Eu acho que eu vou na igreja. Foi algo que aconteceu comigo assim, muito involuntário. Quando um dia algo despertou dentro de mim, e eu senti que tinha algo mudando. E eu estava vendo algo que antes eu não via. Era o Espírito abrindo os meus olhos, para eu ver quem eu realmente era. Eu me lembro que a primeira vez que eu pedi, que eu consegui ver algo de errado em mim, foi que eu vi que eu era um mau marido e um mau pai. E a primeira coisa que eu pedi para Deus, eu falei assim: se existe alguma mudança nisso aqui, eu preciso ser um bom pai e um bom marido. Mas eu não conseguia, ignorante, briguento, toda a vida. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu vi. E eu entendi que os meus olhos, depois de um tempo, eu entendi que naquele momento os meus olhos estavam sendo abertos, irmãos. Eu olhei para mim e vi um pecador. E parafraseando um teólogo, eu entendi que o mal que eu precisava proteger a minha esposa e minhas filhas era eu mesmo. Eu era o homem mau, de quem eu precisava protegê-las. Mas eu não conseguia fazer nada contra mim. Eu precisava que Cristo viesse ao meu socorro, mudasse o meu caráter, mudasse o meu coração, mudasse princípios, moral, para que eu pudesse olhar para a vida com outros olhos, para que eu reconhecesse que eu precisava de um Salvador. Só a partir daí eu comecei a mudar. E falta muito ainda, mas já comecei. É por isso que nós não podemos tratar o pecado com irrelevância. E é por isso que nós precisamos olhar para o passado com um coração agradecido. E ver Cristo crucificado, lamentar pelo pecado que o pregou na cruz. E o apóstolo Pedro continua falando dos versículos 4 ao 6, nós vamos ver que o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 4. O testemunho do cristão produz estranheza aos ímpios. Por isso, falando mal de vocês, diz o versículo 4, estranho que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Talvez a forma mais eficiente, ou uma das mais eficientes de testemunhar a respeito de Cristo, é não nos conformar com esse mundo. É não compartilhar dos prazeres do mundo. Quem não entende das coisas espirituais, quem não teve seus olhos abertos, quem não foi convencido pelo Espírito Santo, é muito estranho, né? Ver, por exemplo, os jovens fazerem um culto sábado à noite e vir todo mundo para dentro da igreja e ficar aqui ouvindo uma palavra durante 1 hora e pouco. É difícil mesmo para eles entenderem isso. Eu entendo, mas é difícil para eles entenderem. É difícil, por exemplo, entender que alguém receba um convite para pregar e ele falte um serviço, e esse serviço ele vai perder
200, 300 reais por causa de um dia trabalhado para se preparar para pregar uma palavra. É difícil, você está maluco. É difícil, por exemplo, entender que uma noite de frio, as pessoas venham sentar 1 hora dentro de uma igreja para ouvir uma palavra e aprender algo a respeito de, sei lá, o que é isso que vocês estão aprendendo? Não dava para ler em casa essa Bíblia? Não dava para te pegar um vídeo na internet? Não dava para te comprar um livro? Precisa ir para lá? Não, é difícil mesmo entender. Só que o nosso comportamento estranho ao mundo pode ser uma forma de testemunhar. Porque pode chegar uma hora que eles vão olhar para isso tudo e pensar: o que será que essa turma faz lá? O que será que eles estão sentindo? E querer experimentar desse mesmo amor. Vendo eles que antes você se deleitava do pecado, e que agora, e vendo agora algo inexplicável, deixa eu tentar construir esse pensamento. Eu tinha um colega que ele gostava muito de mim. Ele ia lá em casa sempre, por questões de éticas eu não vou citar o nome, mas ele sempre ia lá em casa, mesmo quando ele estava fora. Depois ele morou fora um tempo. Ele, primeiro lugar que ele ia lá em casa, até o dia que eu me converti. E ele chegou lá em casa e falou assim: que pena que te converteu, meu. Disse: por quê? Porque eu vim aqui, a gente saía, a gente ia no bar, né? As mulheres ficavam aqui conversando, era tão legal. Disse: mas o que é que muda? Ah, porque agora é muito estranho para mim isso daí. Então, o que é que tu faz na vida? O que tu vai fazer agora? Cara, falar para ele: eu sou a mesma pessoa. Eu, na minha concepção, agora um pouco melhor. Se não pode, o que tu vai fazer? Agora tu vai trabalhar e morrer? Porque tu vai trabalhar, vem para casa, vai trabalhar, vem para casa, não vai mais, não bebe mais uma cachaça, não vai mais num bar, não vai mais num baile. O que tu vai fazer da tua vida? Porque aquilo que gera prazer em mim não pode gerar prazer no ímpio. Porque a natureza do meu prazer não está nas coisas que eu faço, mas em quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Ele mudou a minha natureza. O nosso prazer não está naquilo que o mundo nos proporciona. O nosso prazer não deve estar nem naquilo que Deus nos dá. Mas o prazer, o deleite da nossa alma deve estar em Cristo somente. No fato de Ele existir. No fato de nós podermos ser encontrados nele e Ele ser encontrado em nós. O fruto, a origem do nosso deleite, a origem da nossa felicidade está na pessoa de Cristo e não nas bênçãos que Ele nos dá. Mas quando a pessoa olha para um crente convertido, ele não consegue entender isso, não tem como entender um negócio desse. Porque é preciso provar. Ele precisa ser convencido. Ele precisa ser alcançado. Ele precisa ser atraído. E não sou eu que vou fazer isso. Não é você que vai fazer isso. Nós lançamos a semente, mas quem dá o crescimento é Cristo. Quem dá o crescimento é Deus. Nós só podemos orar para que o coração dele seja alcançado por essa verdade. Seja alcançado por essa palavra. Seja alcançado pela salvação. Pela paz que excede todo entendimento. E ele continua no versículo 5, vamos lá. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pedro, no entanto, nos motiva a não se importar com esse tipo de julgamento, com esse tipo de pensamento, que as pessoas podem até te chamar de louco, pode até não entender esse seu novo modo de vida, esse teu novo comportamento, mas não se preocupe com isso, porque vai chegar o dia em que o justo juiz, aquele que executa o justo julgamento, aquele que está sentado num trono de justiça, ele vai julgar eles também. E é com esse tipo de julgamento que nós devemos estar preocupados. O julgamento do justo juiz. Nós não devemos nos preocupar com o julgamento do mundo. Nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam. Nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas acham de você.
Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Eu fazia tantas coisas. Foi o rei Agripas que falou para Paulo: tu tá louco, Paulo? Tu era um cara bem visto. E agora largou tudo. Eu posso estar me enganado, mas eu acho que foi o rei Agripa. Né? Eu posso estar me enganado, mas eu acho que foi o rei Agripas. Ele pregando para o gay, ele ainda fala assim: tu quase me converteu. Muitas pessoas vão olhar o teu potencial secular. Tu poderia se tornar um cara assim, uma pessoa bem vista, e tu abre mão de tudo para estar na igreja. Mas não se julguem, não se preocupem com isso. Porque aquele que julga vai colocar todos diante do mesmo trono, diante do mesmo tribunal, diante da mesma justiça. E ele vai julgar todos. E naquele dia aquelas pessoas vão ter que reconhecer que você estava certo. E glória a Deus se eles estiverem do seu lado, recebendo também a vida eterna. Glória a Deus. Mas é Deus quem julga. E ele fala assim no versículo 6: por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. Irmãos, de forma alguma nós podemos pensar que nesse texto Pedro está dizendo que o evangelho foi pregado para as pessoas depois de mortas, porque nós estaríamos negando uma doutrina bíblica de que o homem está destinado a morrer uma única vez. Nós devemos, se nós pensarmos que ele está pregando a pessoas que morreram, nós estaremos concordando que então depois da morte há uma segunda chance. Depois que você morreu, né, Jesus vai dar uma segunda oportunidade. Mas nós vamos estar ferindo um princípio bíblico aqui. Ele está falando que a morte não tem a última palavra para o cristão. Eu concordo com Warren Wiersbe quando ele diz que esse texto não pode ser interpretado senão dentro do contexto do sofrimento. Senão nós poderíamos estar defendendo, né, a segunda chance para a salvação depois de morto, o que isso seria uma afronta. A única forma de interpretar é que os que creram, mesmo tendo recebido a salvação por parte de Deus, ainda assim foram perseguidos e mortos. Eles não foram libertos do sofrimento, eles não foram libertos da perseguição e nem da morte. Eles morreram, mesmo sendo salvos. Eles foram perseguidos e mortos, mas a morte não os venceu. Foram julgados segundo a carne pelos homens, foram mortos pelos homens, mas a perseguição pelos homens não os venceu. E eles ainda estão vivos com Cristo e estão com Deus. A morte não é a última palavra. O evangelho é pregado a todos. A salvação é entregada a todos aqueles que se rendem a essa palavra. Mas a perseguição vai vir a todos. O sofrimento vem para todos. Mas o negócio é que para você, a morte não tem a última palavra. Para você, a morte não é o fim. Para você, a morte é apenas um recomeço, é uma virada de chave. Você vai viver eternamente, você vai viver com Cristo, você vai viver em Deus, para sempre, vida eterna, qualidade de vida, para todo sempre, podendo deleitar do seu grande deleite, viver em Cristo, desfrutar da vida que Ele nos dá. Não é somente um lugar de paz, sem barulho, não é isso. O grande desfrute da eternidade não é você viver no céu, é você viver em Cristo. O grande deleite da eternidade não é você viver num lugar onde não há choro, mas é viver em Cristo, porque é em Cristo que não há choro. Ele é a nossa própria eternidade. Ele será a luz que irá iluminar as nossas trevas. Ele será o riso que vai enxugar toda lágrima. Cristo é a espinha dorsal da nossa fé. Então, meus irmãos, o evangelho é pregado a vivos, mas mesmo mortos eles viverão. Versículo 7.
a gente vai ver que o sofrimento, ele também nos motiva a aguardar a segunda vinda de Cristo. A gente pode ver que o futuro já chegou. Pedro fala assim: o fim de todas as coisas está próximo. Vocês estão me acompanhando aí, né? Está a Bíblia na mão, irmãos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. O fim de todas as coisas está próximo. Dentro do contexto do sofrimento e das perseguições, esse texto deve nos motivar a resistir a tudo que está por vir, e tudo que já veio, e tudo que ainda vai acontecer com as nossas vidas. Porque alguém já disse que quanto mais próximos do fim nós estamos, mais próximo da vida também. Porque quanto mais próximo da morte, mais próximo de Cristo. Você já percebeu que às vezes nós temos uma visão distorcida da morte? A gente se entristece tanto, né? Se apega tanto a esse mundo e sofre tanto com a proximidade da morte, quando na verdade nós deveríamos nos alegrar. Eu estava contando com o irmão Rogerinho, vou abrir uma janela, parênteses aqui sobre o velório do irmão Ademir, né? Quem aqui foi no velório do irmão Ademir? Vocês foram, todo mundo foi. Para mim, foi o velório mais leve que eu já fui na minha vida. Uma tranquilidade, meus irmãos. A irmã Leia estava numa paz, uma serenidade. Uma hora eu estava conversando com ela, nós estávamos comentando assim: irmã Leia, onde será que ele está agora, né? Onde será? Não, como será que ele está agora, né? Ela assim: pois é, né, irmão Wagner? Será que ele está conversando com Jesus? Isso é provavelmente. Eu falei para ela: porque as coisas não acontecem no nosso tempo, a nossa mente está presa no Cronos, no tempo cronológico. A gente acha que tudo deve acontecer ordenadamente, mas tudo será como no estalar de dedo. Uma hora dessa, minha irmã, ele já deve ter encontrado Jesus, ele já deve estar abraçado, ele não está nem lembrando de nós. Eu acho que ele está num êxtase tão grande que ele só vai lembrar de nós daqui a um tempo. Ela assim: coisa boa, né? Nós só vamos saber quando nós chegar lá, né? Só quando nós chegar lá, e que não demore muito. Porque o fim de todas as coisas está próximo. E o sofrimento que nos aproxima do fim deve nos trazer alegria também, nos trazer felicidade. Desde que Jesus subiu, nós entramos nesses últimos dias, né? Nós vivemos os últimos dias. E os últimos dias é o espaço entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Eu acho que a gente está nos últimos dias dos últimos dias. Não sabe quando que Jesus vai voltar, mas os últimos dias é esse espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós devemos viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Nós não devemos viver criando, como é que a gente fala? E fugiu a palavra. É ruim quando isso acontece. Que aqui não consegue nem achar uma outra para substituir. E não deve criar teorias que porque Jesus vai voltar assim, porque a lua está indicando isso, e fica criando coisas e vivendo atrás de sinais, porque Jesus vai voltar. Nunca foi a vontade de Deus que nós nos preocupássemos com os sinais da segunda vinda, mas basta nós conhecermos os sinais e viver como se Jesus fosse voltar hoje. Porque eu vou procurar uns sinais. Será que nós estamos próximos? Jesus vai voltar daqui 10 anos, então daqui até 10 anos eu vivo como? Eu vivo como se Cristo fosse voltar hoje, porque na verdade Ele pode voltar hoje. Pode voltar hoje para ti, né? E se você morrer hoje? Então, se o fim está próximo, vivamos como se o fim realmente estivesse próximo. Se o fim de todas as coisas está próximo, a gente deve viver como se ele realmente estivesse próximo. E ele continua: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Sejam criteriosos e alertas não é viver procurando sinais, é viver em santidade, é viver preparado. Hernando Dias Lopes usa uma frase legal. Ele diz que nós devemos fazer parte do comitê de recepção de Cristo e não da comissão que prepara a sua volta.
a gente deve estar preparado para recepcioná-lo. Não querendo criar um ambiente, preparar o caminho para ele voltar, descobrindo como é que ele faz, ele vai vir aqui, ele vai vir ali. Se vocês ouvirem sinais aqui, não vão. Porque ele está lá, porque ele... não vão. Porque será como num relâmpago, como num piscar de olhos. Então, vivam a sua vida. E vivam alertas, criteriosos, e dediquem-se à oração. Ou ele fala sóbrios para poderem orar. Alguma versão fala sóbrios para poderem orar. Alguma versão de vocês está assim? Porque a oração é muito mais mente do que emoção. A oração, ela trata muito mais de mente do que coração. Porque às vezes a gente fica tão emocionado e tentando criar ambientes e tentando criar lugares e coisas, quando na verdade o que Deus quer é a nossa mente, a nossa forma de pensar, buscar a Deus, conhecer a Deus de forma correta, com sobriedade. E às vezes a gente, cria tantas coisas, tantos subterfúgios. A gente só consegue orar se o ambiente estiver escuro, a gente só consegue orar se o louvor, a música estiver no tom certo, se o tecladinho estiver daquele jeito, e a nossa mente não está cativa à palavra de Deus, como dizia Martinho Lutero. Nós devemos entregar a Deus a nossa mente, a nossa sobriedade, o nosso discernimento, como a gente interpreta as situações do dia a dia, lutando contra o pecado, vivendo em santidade, buscando a conhecer a Deus por meio da sua palavra. Deixa eu continuar, irmãos. O segredo da oração é orar mesmo quando a gente não tiver vontade, orar mesmo quando a gente não tiver um ambiente específico para isso, é orar mesmo quando você sentir que Deus não está ouvindo a tua voz, é orar mesmo quando você não se sente digno de orar. A oração não depende da emoção, a oração não depende do teu estado de espírito, a oração é uma necessidade. Nós precisamos ter a nossa mente clara, o nosso discernimento aberto para entender que nós precisamos orar o tempo todo. Então nós precisamos estar sóbrio, entendendo quais são as nossas necessidades, buscar conhecer a Deus por meio da sua palavra, orar a sua palavra. A oração não precisa ser bonita, a oração não tem que ser palavras difíceis, a oração é oração. Eu acho que eu nunca exigi que as minhas filhas conversassem comigo, com as palavras certas, com as palavras corretas, mas quando a gente conversa, a gente só conversa, a gente só fala. Quando precisam pedir alguma coisa, elas só pedem. Mas elas precisam chegar a mim com discernimento, sabendo do que precisa, sabendo o que tem que pedir e sabendo quem eu sou. Não pode chegar, pai, quero conversar com o pai, quero pedir uma coisa. O quê? Não sei direito o que é que eu quero, mas também o ambiente não é o ambiente certo para a gente conversar. A gente precisa ter discernimento. Irmãos, e nos versos 8 e 9, a gente não vai conseguir terminar tudo hoje, com certeza. Não tem problema, né? Continua semana que vem. Se Jesus não voltar, ou se a gente não morrer, se eu morrer, vocês se viram aí. Mas vamos fazer o 8 e 9. No 8 e 9 a gente vê que o sofrimento também pode nos ajudar a manifestar amor pelos irmãos. Olha o que ele fala. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, ou uma multidão de pecados.
Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Bom, tem uma coisa interessante aqui, meus irmãos, que a gente precisa deixar claro. Ele diz, por exemplo, no versículo 9, que o amor perdoa a multidão de pecados. No versículo 8, né? Que o amor perdoa uma multidão de pecados, é isso? Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa a multidão de pecados. Pedro, de forma alguma, pode estar dizendo que o fato de você amar faz com que você tenha os seus pecados perdoados. Porque daí ele também estaria ferindo um outro princípio bíblico. E uma das regras de interpretação da Bíblia é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando tem uma parte que é de difícil interpretação, nós vamos buscar uma outra parte que explique isso com mais facilidade. E o conteúdo bíblico é vasto, dizendo que a salvação não é por obras nossas, mas é pela fé e pelo sacrifício de Cristo. Nós não podemos trocar a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, pelas nossas obras. Não é porque eu sou bonzinho, aí eu vou fazer bem para os outros, né? Porque daí Deus vai perdoar os meus pecados. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim com Deus. Quando Deus decide perdoar, o amor dele é incondicional, não depende do que você faz. Nós somos eleitos desde a eternidade. Cristo diz que tem um amor incondicional, porque o amor dele não está condicionado a nada que a gente faz. É pela fé somente. É pela graça. Então, o que é que ele pode estar falando aqui? Que o amor perdoa a multidão de pecados. Ele está falando que nós devemos colocar o nosso coração na dificuldade do outro. Irmãos, João fala que na primeira carta de João, no capítulo 1, ele fala que nós não devemos amar somente de palavras. Porque esse é um amor vazio, um amor vago, um amor sem valor. Mas nós devemos amar de atitudes. E nós não podemos de forma alguma amar as pessoas sem colocar o nosso coração na necessidade das pessoas. Colocar o nosso coração na necessidade do outro é um amor, é um tipo de amor que aqueles que não experimentam o amor de Deus não conseguem compreender. Ele vai falar no versículo 9 que nós devemos ser hospitaleiros. Isso também pode soar estranho para você. Porque quem é que quer colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa hoje? Não é verdade? Colocaria? Como que você vai chegar, passar na rua, encontrar uma pessoa estranha e vai dizer assim, você não tem onde dormir? Vamos lá para dentro da minha casa, vamos dormir lá. É difícil para a gente fazer isso. Mas ele está falando dentro de uma cultura e a gente deve entender o princípio disso. O princípio disso é você não olhar somente para a necessidade do outro de forma vaga e superficial. Você precisa colocar o seu coração na necessidade do próximo. Você precisa entrar para dentro da necessidade dele. Tu colocar uma pessoa dentro da sua casa é atender a uma dificuldade para eles, era atender uma dificuldade inesperada, que não era algo planejado. As pessoas tinham forasteiros, pessoas que eram estrangeiras, eles vinham nas cidades, eles ficavam nas praças, né? E esperando que alguém viesse lá e dar lugar para eles. E eles vinham lá e ofereciam a casa para eles morar. Só que Paulo está escrevendo para uma pessoa, para um grupo de crente que tinham sido expulsos da sua própria terra. Eles não estavam dentro das suas casas. Eles estavam vivendo de favor, vivendo como estrangeiro. E o princípio que Pedro está falando aqui é para eles colocar as pessoas, a dificuldade das pessoas, antes das deles. Porque era para eles estar recebendo a hospitalidade. Mas Pedro está dizendo que é para eles fazerem isso. Eles dão o que eles não tinham ali, é colocar a dificuldade do outro à frente da minha própria dificuldade. Talvez isso seja a forma mais eficiente de evangelismo. Talvez seja a forma mais eficiente de você dizer para as pessoas que tipo de amor que Cristo nos deu.
a forma como Cristo nos ama. E oferecer o amor de Cristo da forma como Ele nos ofereceu, colocando as nossas necessidades na frente das dele. A gente fala de princípio, colocar o nosso coração na necessidade do outro, amar uns aos outros, ser hospitaleiros com os outros, colocar a necessidade à frente da minha e colocar o meu coração dentro da necessidade do outro. É impossível que a gente tenha recebido um amor que nos constrange, como a gente canta, e ver as pessoas tendo dificuldade do nosso lado e a gente não mover uma palha por isso. A gente não abrir as nossas mãos, não abrir os nossos corações, não abrir as nossas bocas, para abençoar aqueles que estão passando dificuldade ao nosso lado, no nosso grupo de convívio. Olha o que ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Mas sem reclamação, não é como eu faço às vezes, eu vou lá, faço as coisas e falo assim, mas também ninguém ajuda e depois ainda não tem consideração, né? Lembrou de mim quando eu li isso aqui? Lembrou, né? Eu faço isso, moço, mas eu vou mudar. Estou aprendendo aqui. Esse final de semana ainda, a gente fala, mas também ninguém reconhece e tal. Mas é sem murmuração, sem reclamação. E ele fala assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Ou seja, o sofrimento também nos ajuda a usar os nossos dons para servir os irmãos. Alguém já disse aquela frase assim, eu sei como é, já passei por isso, não é? Quando a gente vê alguém fazendo dificuldade, a gente fala assim, eu sei como é, eu já passei por isso. É por isso que o sofrimento te coloca num lugar de empatia. É quando você vê as pessoas passando dificuldade, assim, eu já passei por isso. Cristo, quando morreu na cruz, e ele se fez homem, ele se fez para isso também. Para que nós não pudéssemos, para que nós não precisássemos pedir ajuda a alguém que nunca passou pelo que nós passamos. Mas ele pode dizer, eu sei como é que é, eu já passei por isso. E muitas vezes Deus está te colocando num lugar de necessidade, para que você possa olhar para a necessidade do próximo e entender a situação que ele está passando, você já passou por isso. Então o sofrimento vai te ajudar a usar os dons que Deus te deu em favor do próximo. Ele diz, versículo 10, cada um exerça o dom que receba para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Em outra versão, eu estou com duas versões aqui, mano. Nós estamos aonde aqui que eu já me perdi tudo. Versículo 10, né? Vamos nessa aqui mesmo. Eu queria ver o versículo 10 aqui, calma aí. Um pingo de paciência comigo. Bom, vamos lá. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Agora ele fala, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Ele diz, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Olha só, ele fala, se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Irmão, que dom é esse? Ele está falando. Se alguém fala, eu enxergo aqui o dom de profecia. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Ou, em outras versões, de conforme com os oráculos de Deus. Não é? Os oráculos na tua Bíblia? Os oráculos de Deus? O que é um oráculo? O oráculo é um conselheiro, um lugar de conselho. As pessoas buscavam os oráculos para buscar os conselhos de Deus. E a melhor tradução, eu acho que a NVI tem, que é, se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. O profeta, ele transmite a palavra de Deus, não é verdade? Deus falava e ele transmitia.
profeta do Novo Testamento está sendo explicado aqui. Se alguém quer falar, não fale a sua própria vontade, não fale as suas próprias ideias, não transmita os seus próprios entendimentos, não transmita as suas próprias opiniões, mas se você quiser falar, usar esse dom, como ele falou, em favor do outro, que é esse dom de fala, faça segundo os oráculos de Deus, faça segundo o que transmite a palavra de Deus. O profeta no Novo Testamento é aquele que lê as Escrituras, estuda as Escrituras, aprende e explica as Escrituras, prega as Escrituras, explana. É aquele que se dedica às Escrituras, dedica tempo, se entrega, aprende, mastiga e traz, e entrega de uma forma que vocês possam entender. Quantos profetas nós temos hoje na nossa nação? Quantos profetas Deus tem levantado para nos ajudar a entender a palavra de Deus? Quantas pessoas têm estudado, têm escrito livros, têm nos explicado? A única maneira que você tem de entender, a única certeza que você tem de que alguém está usando esse dom de profecia em favor do próximo, é quando ele está pregando a palavra de Deus, meus irmãos. Você não precisa se submeter a nenhum tipo de dom que não seja proveniente da palavra de Deus. Como que você vai, Luciano, se entregar a tua vida, as tuas decisões, para uma profecia que você não conhece a origem? Ah, mas o irmão é uma bênção, mas o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. A Bíblia fala isso, não sou eu que estou dizendo. Ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. É do coração que nascem todo tipo de maldade, todo tipo de maledicência. Como que você pode se entregar a sua vida, as suas decisões, o seu relacionamento com Deus Altíssimo, o seu Criador, aquele que entregou a vida por sua vida, com base numa palavra que você não conhece a fonte? Porque nem eu mesmo sei qual é a fonte quando eu não falo aquilo que está aqui. Eu tomo muito cuidado quando eu venho pregar, porque eu preciso de tempo para estudar. Se eu não tiver tempo, meus irmãos, para estudar o que eu vou pregar, de forma, a minha esposa está ali de prova, o pastor Vagnaldo está aqui de prova, eu vou confessar, eu não vim no discipulado na segunda-feira o que eu pedi para ele, cancelar o discipulado, porque eu precisava estudar para pregar hoje, porque eu tenho que chegar aqui com plena convicção, plena certeza, de que tudo que eu estou falando não provém de mim, não provém do meu coração. A única forma que eu posso me posicionar como profeta de Deus diante de vocês, é quando tudo que eu falar, a origem, a fonte primária seja as Escrituras, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ela eu me submeto, sem medo de errar. Aqui está a fonte dos oráculos de Deus. Tudo que vem das Escrituras, meu irmão, você pode condicionar a sua vida, você pode entregar todas as suas decisões, colocar as decisões da tua família, do teu emprego, da tua casa, sem medo de errar. Porque aonde é aplicado os princípios de Deus, é aplicado os próprios conselhos de Deus. Por isso ele diz que se alguém falar, que fale segundo o que ensina a palavra de Deus. Não é isso que ele diz? Se alguém fala, façam com quem transmite a palavra de Deus. Agora, por que o sofrimento me leva a isso? Por que o sofrimento, a gente falou que até o versículo 11, Pedro ia falar sobre o propósito do sofrimento. E por que o sofrimento me leva a isso? Porque eu sou uma prova viva disso. Eu já passei por muitas coisas nessa vida, meu irmão. Eu não digo na minha vida desde que eu nasci, mas só na minha vida de convertido, 15 ou 20 anos eu acho, 15 anos mais ou menos, um pouquinho mais, acho que é isso. E eu passei por muitas coisas foram ditas para mim, que se eu não fosse uma pessoa alcançada pelo Espírito Santo, eu tinha me abandonado da igreja. Eu tinha deixado de me converter, eu tinha abandonado tudo, a minha esposa está de prova aí, e ela também. Porque muitas coisas foram ditas, que eu achava que vinha de Deus, que eu achava que era Deus que estava falando. Mas graças a Deus, Ele abriu os meus olhos espirituais, abriu a minha mente, trouxe sobriedade ao meu ser, e eu busquei os seus oráculos nas Escrituras, e eu entendi que tudo que Deus tem que me falar, tem que prover das Escrituras.
Então, o profeta, ele precisa passar pelo crivo da verdade. Ele precisa passar pelo crivo do questionamento. Um profeta que não pode ser questionado, ele não pode ser verdadeiro. E eu acho muito legal que Hernando Dias Lopes fala que a fé do cristão, ela precisa passar pela prova do questionamento. Ela precisa aprender a ser questionada. A fé precisa ser questionada. Por que você acredita? Por que você faz isso? Todas as respostas estão nas Escrituras. Nós precisamos passar pelo crivo do questionamento. Se uma profecia não pode passar pelo crivo do questionamento das Escrituras, ela não pode ser uma fé, não pode ser uma profecia aprovada. Você não pode se submeter ao coração de outro homem, mas somente ao coração de Deus. E em todas essas coisas, seja glorificado mediante de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. E tudo que você faça, você precisa ter consciência de que provém de Cristo. Plena certeza. E não se apropriar da autoridade de Cristo. Toda vez que você fazer algo para alguém, toda vez que você for usar os dons que Deus te deu em favor de alguém, você precisa deixar claro que isso não provém de ti. Vou dar um exemplo bem simples, raso e pobre em relação em face à grandiosidade do que a gente está falando aqui. Eu estava lá no serviço e um rapaz comprou um saco de bala. E ele pegou um saco de bala e me deu assim: vai, pega o bala e distribui para os seus amigos, distribui para o pessoal. Eu assim, beleza. Peguei aquela bala e fui entregar. A primeira pessoa que eu entreguei, ele assim: muito obrigado, Wagner. Não fiquei tentado a dizer de nada. Mas eu tive que falar: não foi eu que te dei. Foi aquele rapaz lá. Daí ele assim: então eu vou lá agradecer a ele. Aí ele foi lá, apertou a mão do rapaz, muito obrigado. E toda a vida eu estou aí, todos eles que eu entregava, eu falava: não, agradece ele lá, ele que comprou. Aí um monte de gente foi lá agradecer a ele. É assim que nós devemos ser com Cristo. Tudo que nós entregarmos, meus irmãos, nós devemos apontar para Cristo. Foi Ele. E levar as pessoas a olharem para Cristo e ser gratas a Ele e dar glórias a Ele e não a nós, porque é a Ele somente a glória, porque tudo provém dEle. Ele é o alfa e o ômega. Ele não só criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Ele não só te deu salvação, Ele te mantém salvo. Ele não só te deu vida, Ele te mantém vivo. Sem Cristo não existe salvação, sem Cristo não existe evangelho, sem Cristo não existe escritura, sem Cristo não existe mundo. Ele é o criador e sustentador de tudo que existe. Nós não podemos de nenhuma forma usurpar essa glória para nós, querendo pregar as nossas próprias vontades, a nossa própria palavra, o nosso próprio entendimento, e ainda usurpar a glória disso. Às vezes Deus te dá a honra, a glória de você levar uma palavra para alguém, e é uma palavra de conforto, e a pessoa se sentir edificada, confortada, e a pessoa vir te agradecer e te falar: não foi nada, meu irmão. Como quem diz assim: eu sou assim mesmo. E fazer com que a pessoa olhe para você mesmo. Isso é usurpação. Isso é roubo da glória de Deus. Você precisa fazer com que todos olhem para Cristo e falar como João Batista, que eu diminua e que Ele cresça, e que Ele apareça, e que eu vá sendo submergido na vida de Cristo, até que não seja mais visto eu, mas somente Cristo. Até que as pessoas entendam assim como Lutero falou. Foi Lutero que falou: tudo de bom que você vê em mim é Cristo, e tudo de ruim que você vê sou eu mesmo. Amém? A gente continua na semana que vem. Na semana que vem, na outra semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que Deus tenha falado conosco essa noite, e que a gente possa nos render a essa palavra, que a gente possa nos submeter a essa verdade, e deixar com que isso dê direção para as nossas vidas, que as nossas decisões, que os nossos passos sejam guiados pela palavra de Deus, e que a gente possa entender como José: vocês tentaram fazer o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. Diante do sofrimento, José via um propósito de Deus. Paulo falou: antes tudo que me aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho. Um propósito no sofrimento. Não estava reclamando, né? Nós devemos aprender que Deus não nos livra do sofrimento
mas Ele vai com a gente no sofrimento. Ele não livrou Jonas do peixe grande. Eu ia falar baleia, mas é do peixe grande. Mas Ele estava com Jonas dentro da barriga do peixe. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele estava com ele lá dentro da cova. Deus não livrou Paulo das perseguições, mas estava com ele no navio quando o navio naufragou em direção a Roma. Ele estava lá. E por causa de Cristo lá, por causa de Deus lá, eles entendiam que havia um propósito naquilo tudo. Então, quando você estiver passando por dificuldade, não lamente. Não lamente. Daqui para frente nós vamos ver agora o comportamento do cristão em face ao sofrimento. Não lamente, mas glorifique a Deus, porque Deus está querendo fazer algo na sua vida. Deus está te preparando para algo. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento ele ensina. O sofrimento ele prepara. Mais do que tudo nessa vida, você vai se tornar um crente melhor, um crente mais forte. Uma árvore que cresce em meio às tempestades, as raízes, elas são mais profundas. Não é fácil de arrancar. Amém? Deus abençoe vocês. A nós todos. Amém? A Bíblia fala que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, leves e passageiros. E não estão para se comparar à glória que Deus tem preparado para cada um de nós. João fala no seu evangelho que Jesus fala, João escreve, né, que Jesus diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria como se nós fôssemos dele. Mas nós não somos mais do mundo, Jesus diz. Vocês não são mais do mundo, porque eu os escolhi e os tirei do mundo. Por isso o mundo vos odeia. E lembrem-se das minhas palavras, Jesus fala para eles. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também irão perseguir vocês. E a Bíblia também fala que a gente não deve julgar a profecia, não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Não julga aquele que está falando, mas julga aquilo que ele está falando. E como que você pode julgar aquilo que está sendo dito da parte de Deus para você? Aonde você pode tirar a base para julgar isso? Na origem, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a origem de tudo aquilo que vem de Deus. Então, se não vem de Deus, não entregue a sua vida àquilo que não vem de Deus. Entregue a sua vida à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos nos colocar de pé. E mesmo que desça um anjo do céu e falar alguma coisa que não tem origem nesta palavra, considere maldição. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado porque o Senhor disse que nós teríamos aflição, mas mesmo diante das aflições nós temos bom ânimo, porque é o Senhor que nos anima, é o seu Espírito, o Espírito Santo que nos fortalece e nos dá força para caminharmos mais uma milha, para perseverarmos, porque a sua palavra diz que os salvos vão perseverar até o fim.
Como nós sabemos aqueles que serão salvos? Sim, aqueles que estarão perseverantes até o fim. E que a tribulação produza em nós perseverança, para vivermos um dia após o outro, preparando em nossos corações o grande dia que o Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a vencer o mundo como o Senhor venceu. Amém? Deus abençoe a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencendo vem Jesus. Amém.